Bom dia, pessoal. A gente começa a estudar um pouco a respeito de progressão aritmética, tá? Que dentro do conjunto dos números reais existem diversos, tipos de sequências numéricas, e dessas a gente vai acabar estudando duas: progressão aritmética, PA, e progressão geométrica, PG. Neste vídeo nós veremos alguns conceitos a respeito de progressão aritmética, tá? Então, assim, como tem um modelo aqui logo no início da atividade, tá? Uma progressão aritmética é uma sequência aqui que a gente costuma definir A igual a 1, A2, A3, a n menos 1, a n. Nesse caso, um modelo padrão aqui de uma progressão aritmética finita, tá? E o que basicamente define uma progressão aritmética? É uma sequência numérica em que, a partir do segundo termo, nesse exemplo aqui do A2, por exemplo, cada termo é definido a partir do anterior somado com uma razão. Ou seja, A2 é A1 mais uma razão R, A3 é A2 mais uma razão R, e assim por diante. Ou seja, você pega um termo anterior, soma uma razão e assim você encontra, calcula o próximo termo. E essa razão, se você tem uma sequência então e você quer descobrir o valor dessa razão, o que você faz? Pega um termo, né, AN, e subtraia o AN-1. O que significa isso? Pega um termo de posição N, subtraia desse termo o termo de posição N-1, ou seja, um termo imediatamente anterior a este. Por exemplo, para eu calcular essa razão aqui, eu posso pegar o termo A3, seria o AN, e subtrair o termo A2. A3 menos A2 nos dá justamente o valor da razão. Eu posso fazer isso para qualquer posição desse qualquer termo dessa sequência aqui, né? A partir do segundo, porque aí qualquer termo que eu subtrair o anterior, que a razão tem que ser a mesma, tá? Alguns exemplos de progressão aritmética que a gente tem, eu vou começar a falar de uma situação problema aqui, né? De uma situação do cotidiano. Imaginem as eleições do executivo a partir dos anos de 1994. Então a gente tem uma sequência D aqui, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, né? A gente percebe que cada termo aqui ele é obtido pegando o anterior e somando uma determinada razão. A gente pode descobrir fazendo o quê? 1998 menos 1994 é 4. A gente já percebe então que cada termo aqui se adiciona 4 para descobrir o posterior, né? Essa aqui é a nossa razão, certo? Então a gente temos aqui à frente, razão 4. Então para você verificar se uma sequência é PA, o que você tem que fazer é o seguinte. De cada termo de posição n, se você subtrair o n-1, a razão é a mesma. Nesse caso aqui a gente percebe que toda a diferença aqui será 4, ou seja, a razão é 4. Então é um PA, uma progressão aritmética. Um outro exemplo, essa sequência aqui, 5, 2, menos 1, menos 4, menos 7. Reticência tem uma sequência de termos aqui. Um termo Cn significa que é um termo de posição n, enésima, né? E continua, ou seja, essa aqui é uma sequência infinita, diferentemente das anteriores aqui. Então, assim, para calcularmos essa razão, vou pegar o segundo e o primeiro termo. 2 menos 5, menos 3. Então, a gente percebe que a razão dessa sequência aqui é menos 3, tá? E, por último, uma outra sequência aqui, numérica, 1 meio, 1 meio, 1 meio, uma sequência infinita com uma sequência de termos assim, constantes, né? Se você subtrair aqui 1 meio menos 1 meio, né? O nosso valor aqui será 0, que é justamente a nossa razão. Então, qual é a diferença dessa para as demais? A primeira, a razão foi 4, a segunda razão foi menos 3, e a terceira que a razão foi 0. Então, assim, essa primeira um tipo de sequência que a razão é positiva, né? A gente considera que ela que a razão maior que zero, que ela é crescente. Essa outra sequência com razão negativa, ela é decrescente. E uma sequência com razão nula, ela é constante, certo? Aí a gente começa a falar do termo geral. Qual a importância, assim, para que serve esse termo geral? Suponha que você tem uma sequência numérica que você tem definido assim, os primeiros termos, A1, A2, A3, A4, uma sequência A aqui, né, considerando A1 pertencendo aos reais, né, e a razão também o valor real.
E o n aqui a gente considera ele como natural porque a gente está falando de posição, tá? Posição 1, posição 2, posição 3, então a gente considera o n como natural. Suponha que você queira calcular um termo de posição n dessa sequência aqui. Será que você precisa calcular um a um até chegar nesse termo? Não, você pode usar o termo geral. Essa é uma das vantagens dele, né? Além de outras. Então, assim, como que a gente vai encontrar esse termo geral aqui? Eu vou tentar mostrar para vocês de maneira recursiva como que se pode demonstrar, como que se pode encontrar, né, obter esse termo geral, essa expressão. Considere então o primeiro termo A1, definido aqui. Vamos tentar imaginar o próximo termo, o termo A2. Como que é o termo A2? Eu tenho a razão aqui R, né? Então, o termo A2 é eu pegar o termo A1 e somar R. Aí eu obtenho o termo A2, correto? Então, o termo A2 é A1 mais R. Como a gente já tem a setinha aqui na sequência, dá até para ver que o termo A2 é A1 mais R, ou seja, você somou aqui uma razão. De maneira semelhante, quem é o termo A3? O termo A3 é você pegar o termo A2, né, e somar essa mesma razão mais uma vez. Ou seja, olhando aqui na expressão algébrica, A3 é A2 mais R, que substituindo quem é A2 que a gente encontrou anteriormente? É A1 mais R. Então, substituindo o A2 aqui por A1 mais R, tá? Esse R permanece, então ficou A1 mais R mais R. Ou seja, A1 mais 2R. Que, olhando de maneira geométrica, o que significa isso? A3 é A1 somado a razão duas vezes. Temos isso expresso de maneira algébrica aqui. Vamos fazer isso mais uma vez para o A4. O termo A4 é o anterior, A3, somado com R, né? Como aparece aqui também. Só que já temos definido o termo A3, é A1 mais 2R. Então, substituindo esse A3 aqui por A1 mais 2R, mais esse R que aparece aqui, que é uma razão que a gente tem que somar. Então, ficou A1 mais 2R mais R, que é A1 mais 3R. E assim por diante. Então, a gente percebe o seguinte. O termo A3 é A1 mais 2R, o termo A4 é A1 mais 3R. Então, a gente percebe que tem uma determinada constância aqui. A4, o A1 está ficando fixo. E esse valor que multiplica por R é justamente a posição do termo que você quer, subtraído 1. Quando a posição foi 3, multiplicou 2. Quando a posição foi 4, se multiplicou 3 pelo R. E assim por diante. Então, quando a posição for N, o A1 permanece fixo, mas quem vai multiplicar por R? A posição menos 1, ou seja, N menos 1. Tá? Então, a gente começa a perceber essa expressão do termo geral da PA de maneira recursiva. Então, para qualquer termo de posição N da sequência, tá, dessa PA, você pode calcular da seguinte maneira. O A enésimo termo é igual ao A1 mais o N menos 1 vezes R. Tá? Porque para um termo de posição N aqui, partindo do primeiro termo, você vai somar a razão N menos 1 vezes. Tá? Por exemplo, o termo de posição 4, eu parti do primeiro termo que somei a razão 3 vezes. Tá? Só que uma coisa interessante que a gente tem que perceber que você não precisa assim, necessariamente partir, digamos assim, utilizar sempre o primeiro termo A1. Você pode começar a imaginar isso a partir de um outro termo, que é uma derivada desse termo geral aqui. Suponha que você queira começar, por exemplo, a partir do termo A2 e queira calcular o termo A4. Do termo A2 para o termo A4, você somou a razão quantas vezes? 1, 2, ou seja, 4 menos 2. Então, você não precisa necessariamente começar a partir do primeiro termo. Então, como que ficaria dessa maneira se você não quiser começar a calcular a partir do primeiro termo? O termo de posição AN, né? Eu posso começar a partir do termo de posição AK, que é qualquer termo que esteja inserido nessa sequência aqui, mais N menos K vezes R. Para ficar melhor, eu vou registrar aqui o exemplo que eu comentei. Suponho que eu queira calcular o termo A4, iniciando a partir. Eu só sei o termo inicial, que é A2. Eu sei qual é o valor do termo A2, não sei o termo A1. Então, assim, o termo A4 é o termo A2, né? Somado quantas vezes a razão? 1 a 2. Ou seja, o termo A4 é o termo A2. Isso, para eu ver a quantidade de vezes que eu somo a razão, é só fazer 4 menos 2 vezes R. Então, o termo A4 se eu iniciar a partir do termo A2, é 2 vezes a razão. 4 menos 2 R. Então, se eu iniciasse, por exemplo, a partir do termo A3, como ficaria? O termo A4 é igual ao termo A3 mais 4 menos 3, que é 1, uma vezes a razão. Tá? Um outro exemplo aí.
Então, essa é uma derivada assim para quando você não for iniciar do termo A1, por exemplo. Não é necessariamente obrigatório começar do termo A1. Tá? Mas a básica, que é a expressão genérica, que é a inicial, né? Temos essa aqui. A n, o termo de posição n é igual ao termo inicial, mais n menos 1 vezes n, correto? Esse que é o termo geral. Continuando, pessoal, a gente começa a falar de soma de uma progressão aritmética finita, com a quantidade enumerável de termos. Né? Eu retorno à história da matemática e começo a falar a respeito de Gauss, né, que vai ser extremamente importante para o estudo das ciências, né, da matemática em si também. E conta-se que Gauss, quando ele tinha ele tinha 8 anos, o professor perguntou na sala para os alunos qual seria o resultado dessa soma aqui. E em pouco tempo Gauss conseguiu responder. Então, mas o que a gente vê em comum dessa soma com o nosso estudo de progressão aritmética? Se a gente for separar aqui cada termo, 1, 2, 3, 4, 5, até o centésimo termo, a gente percebe que isso aqui se trata, né, olhando cada termo de maneira separada, se trata de uma progressão aritmética. 1, 2, 3, ou seja, é uma progressão aritmética que a razão é 1, porque 3 menos 2 é 1, 2 menos 1 é 1, ou seja, eu tenho o termo inicial 1, termo final 100, são 100 termos, e a razão aqui é 1. Aí eu quero somar todos os termos, tá, dessa sequência. Imagina que se eu fosse somar aqui 1 a 1, ia demorar muito, né? Então eu tenho que arrumar um padrão, uma maneira rápida de calcular isso. Então, partindo assim do que Gauss fez, o que ele fez, que eu já até deixei registrado aqui. Percebeu o seguinte, quando ele somar aqui o primeiro termo, tá, o A1 com o A100, A1 com A100, 101. Quando eu somar o termo A2, que vale 2, com o termo de posição 99, que também vale 99, deu 101. Quando eu somar o terceiro termo com o antepenúltimo termo aqui, deu 101. Então, ele percebeu assim, os termos de extremidades aqui, tá? Chamado de equidistantes, tá? Porque eles se equidistam com relação ao centro, tá? Eles têm sempre a mesma soma, então se você continuar efetuando essa soma aqui, vai sempre resultar em 101. Aí ele pensou, já que está fixo o 101, eu só preciso descobrir quantas vezes que esse 101 vai aparecer. Como eu tenho 100, como você tem aqui 100 termos, tá? E você está agrupando de 2 em 2, então quer dizer que esse 101 vai aparecer a metade, né? Ele vai aparecer 100 dividido por 2 vezes. Ou seja, vai aparecer 50 vezes. Então a nossa solução aqui da soma será, né? Eu somar o primeiro termo, o 1, mais o último, o 100, vezes a quantidade de termos, que é 100, dividido por 2, porque eu estou agrupando de 2 em 2, 2 a 2, né? Então ficou 100 mais 1, 101 vezes 100 dividido por 2, né? Então 100 dividido por 2, 50, vezes 101, dá 5.050, que é o resultado dessa soma. Então isso que a gente tem expresso aqui, que a gente começou a falar em primeiro e último termo, e agrupando 2 a 2, ele nos dá justamente, né, a expressão da soma de uma PH, tá? Que é essa aqui. Essa expressão ela pode ser verificada, pode ser obtida também de maneira demonstrável, né, a partir das expressões de uma PA, né, de uma sequência. Mas eu preferi fazer assim, usando um pouco da história da matemática e mostrando para vocês como que Gauss calculou essa soma. Tá? Então, a soma de uma sequência numérica de uma PA finita, ela é dada da seguinte maneira. O primeiro termo, A1, mais o enésimo termo, que é o último, né, de posição N. Tudo isso multiplicado pela quantidade de termos dividido por 2. Isso nos dá a soma de uma PA. Tá? Então, vamos assim, ver alguns exemplos que a gente já até estudou em sala. Começando aqui a partir do exemplo 2. Encontre o valor de x real para que a sequência 2x, x mais 1 e 3x seja uma progressão aritmética. Temos que ver a partir aqui da definição. Para que seja uma sequência, o que eu devo observar, analisar em uma sequência? A diferença de um termo de posição n para o termo de posição n-1, ou seja, o anterior a ele, tem que ser sempre a mesma, que é a razão. Então é justamente o que a gente vai fazer aqui. Tá? O termo
3x, que é o terceiro termo aqui, menos o segundo termo, que é x mais 1, tá? Vai ser igual a razão. Só que também, se eu subtrair o segundo termo menos o primeiro, né? Se eu fazer essa subtração, realizar essa subtração aqui, o segundo termo x mais 1 menos o primeiro 2x tem que ser a razão também, porque essa diferença aqui do terceiro para o segundo, do segundo para o primeiro, tem que ser sempre a mesma, a razão, tá? Então, já que 3x menos x mais 1, entre parênteses, é igual a r, e x mais 1 menos 2x é igual a r, eu posso fazer uma equivalência aqui, né? Posso realizar uma equivalência que posso igualar este termo com esse, porque ambos são iguais a r. Então, a gente tem que 3x menos x mais 1 é igual a x mais 1 menos 2x. Realizando as operações aqui, né? 3x menos x menos 1 é igual a menos x mais 1, que é x menos 2x dá menos x. Né? Continuando, 3x menos x, realizando a operação de equivalência aqui, menos x, eu opero aqui mais x igual a 1 mais 1. Continuando, porque 3x igual a 2, né? X igual a 2 terços, ou seja, para que essa sequência seja uma PA, o valor de x tem que ser 2 terços. Vamos testar para ver se é verdade. Substituir o x aqui nessa sequência. Então, 2 vezes 2 terços. Tá? O segundo termo, 2 terços mais 1, que é o valor de x, o 2 terços. E o terceiro termo é 3 vezes o valor de x, que é 2 terços. Então, 2 vezes 2 terços dá 4 terços. 2 terços mais 1, eu tiro o meu aqui de 3 e 1, e realizo as operações, vai ficar 5 terços. E 3 vezes 2 terços vai ficar 6 terços. Então, essa sequência aqui, pelo que nos foi dado na questão, é uma PA. 4 terços, 5 terços, 6 terços. Realmente, né, está aumentando sempre a mesma quantidade, correto? Próxima questão. Questão 3. Determine o 20º elemento e a soma dos 20 primeiros termos da seguinte progressão aritmética. Esses dois questionamentos, né, têm relação um com o outro. Primeiro ele perguntou o 20º termo dessa sequência, dessa PA, e por último ele perguntou a soma dos 20 primeiros termos. Quando você já calcula o 20º termo, nessa quantidade de termos será o último, né? Dos 20 termos aí, o 20º é o último. Você já vai necessitar desse 20º termo para justamente realizar a soma. Então vamos primeiro calcular o 20º termo. Eu vou utilizar nós vamos utilizar aqui, né, o termo geral. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Tá? O que a gente tem nessa questão aqui? A gente já tem um A1, já é possível verificar o valor de R e quer calcular o A20. Então, A20 é igual ao A1, que é 2, né? Mais o termo, a posição enésima do termo aqui, que é 20, menos 1, vezes a razão, que é 5. E a gente percebe que a diferença aqui vai ser sempre 5. 7 menos 2, 2 menos 7, 17 menos 12, que é a nossa razão. Então, realizando as operações aqui, tá? A gente tem o seguinte: 2 mais 19 vezes 5, né? 2 mais 95, que é o termo de posição A20. Então, o nosso 20º termo que é o A20, né? 97. Então, para você calcular aqui a soma desses 20 termos, né? A gente precisa do que? Do primeiro e do último termo, multiplicar tudo, a soma desses dois, multiplicado pela quantidade de termos, dividido por 2. Então, a soma de n termos de uma sequência é o primeiro mais o enésimo, multiplicado pela quantidade de termos, dividido por 2. Né? Como a gente já viu. Então, o primeiro termo é 2, somado com o 20º termo, que é 97, como a gente já calculou. A quantidade de termos que a gente quer somar é 20 dividido por 2. Recomendo você fazer a conta de dividir o 20 pelo 2, tá? Como ele está multiplicando por todos os elementos, para facilitar, já divide 20 por 2 a 10 vezes 97 mais 2, que é 99. Acrescenta um 0, então a soma dos 20 primeiros termos dá 990, correto? Quarta questão. Essa questão que é uma questão boa também, e Enem, por exemplo, se cobra uma questão desse tipo, que usa figurinhas, usa algumas coisas da realidade. Então, Tizil ficou sem parceiro para jogar bolita, então pegou sua coleção de bolitas e formou uma sequência de T, a inicial do seu nome, conforme a figura. Supondo que o guri conseguiu formar 10 T completos, pode-se, segundo o mesmo padrão, afirmar que ele possuía quantas bolitas. Então a gente já percebe assim que esse tipo de questão você tem que perceber uma determinada coerência entre os termos, né? Qual é o padrão que se mantém aqui? Então, já começaria a contar aqui o seguinte: quantas bolitas tem no primeiro, quantas bolitas tem no segundo termo, no terceiro e assim por diante.
Então a gente percebe que no primeiro T que ele formou, ele utilizou 5 bolitas, né? No segundo T, ele usou quantas bolitas, né? A gente percebe que ele usou 9 bolitas, então 5 no primeiro, 9 no segundo, tá? E no terceiro T, ele usou 3 bolitas, então 5, 9, 13. Então essa sequência, 5, 9, 13, a gente percebe que a diferença de um termo de posição N para o anterior será, na verdade, 4, né? 9 menos 5, 4, 3 menos 9, 4. Então a gente entende que isso aqui pode ser associado a uma progressão aritmética de razão 4. O primeiro termo vale 5, que é a quantidade de bolitas, o segundo vale 9, 13, e assim por diante. Chamei de ver justamente para associar a ideia de bolita, tá? Como diz que ele usou 10T desse aí, então ele tem o primeiro, o segundo, o terceiro, reticências até chegar no último aqui, que será o 10º T, tá? Que eu chamei de B10, porque eu não sei a quantidade de bolitas ainda que ele vai utilizar nesse 10º. Tá? E aí ele perguntou assim, se ele conseguir montar 10, quantas bolitas que ele possuía? Então não é para você descobrir somente o valor do 10º, mas sim, depois que você calcular o valor do 10º e dos anteriores, se você preferir, você tem que somar, tá? Todas as bolitas que ele utilizou, ou seja, o valor utilizado em cada T, com 5, com 9, com 3, até chegar no de posição 10, tá? Como a gente já entende que para realizar a soma eu preciso do primeiro e do último para substituir na expressão, então eu preciso calcular o valor desse B10 aqui. Se alguém perguntar, e se eu quiser fazer assim, um rascunho aqui, continuar escrevendo aqui 5, 9, 3, né? Com mais 4, 17, com mais 4, 21, até chegar no 10º pode, e depois somar? Claro que pode, tá? Por enquanto eu não vou fazer assim aqui, mas quem quiser pode fazer, tá? Porque tem questões que você ganha tempo utilizando essa expressão, tá? Ficaria inviável você fazer termo a termo. Então, do termo geral, a gente obtém o seguinte. O 10º termo que a gente quer calcular é o primeiro somado mais n menos 1, o nosso n vale 10, menos 1, vezes a razão que é 4. Continuando a nossa conta aqui, né? 9 vezes 4, somado com 5, né? 5 mais 10 menos 1, 9 vezes 4. 5 mais 36, então, o termo B10 vale 41, ou seja, o 10º T que ele vai montar aqui, ele utilizará, né? 41 bolitas, tá? Então, para que a gente saiba aqui a quantidade de bolitas que ele tinha no total, então eu preciso somar o primeiro com o último. Então, o primeiro valor da sequência aqui, o primeiro elemento aqui vale 5, né? Mais o último, que a gente acabou de descobrir que vale 41, vezes a quantidade de termos, que é 10, que é a quantidade de T que ele montou, dividido por 2, porque agrupa 2 a 2, a gente já lembra disso. Né? Recomendo dividir primeiro, 10 dividido por 2 dá 5, 41 vezes mais 5 dá 46, né? Então 46 vezes 5, né? 230, ou seja, ele utilizou aqui 230 bolitas para formar esses 10 T's, tá? Então, como eu já disse, poderia ser feito de outras maneiras. Uma delas é você montar todos os termos aqui até o 10º e somar um a um, correto? Uma próxima questão, questão 5. Considera a progressão aritmética em que o número de termos é 12. Então já temos o valor de n, né? E ela é obtida como? Quando se insere 10 termos entre o primeiro A1 e o último termo A12. Tá? O termo primeiro aqui, o A1, vale 3 e o último A12 vale 25. Ou seja, você tem o primeiro termo e o 12º e inseriu 10 entre eles. Aí dá um total de 12 termos, né? Então é correto afirmar que a razão dessa progressão vale. Então, vamos tentar anotar aqui o que a gente tem de informação dessa questão. A gente tem o primeiro termo, que é A3. Temos o 12º termo, o A12, que vale 25. O primeiro termo, que é 3. O 12º vale 25. E temos a quantidade de termos, que é 12. O que a gente quer calcular é a razão. Então, eu tenho A1, tenho o AN, no caso é A12, e tenho o valor de N. Quero calcular a razão. Eu posso substituir isso justamente, já só lembrar do termo geral. Porque eu tenho o valor do AN, tenho o valor do A1, tenho o valor de N, quero calcular o valor de R. Tá? Então, substituindo aqui, 25 é igual a 3 mais 12 menos 1 vezes R. 25 é igual a 3 mais 11 vezes R. De maneira equivalente, eu posso escrever essa expressão dessa maneira. Tá? 3 mais 11R igual a 25. Tá? Só invertir a posição dessa igualdade aqui.
Isso é equivalente. E aí, 11R é igual a 25 menos 3, que é 22. Então, R é igual a 22 dividido por 11, porque a operação equivalente à multiplicação é a divisão, né? Então, R é igual a 22 dividido por 11. Ou seja, a razão é 2. Tá? O primeiro termo é 3, o segundo vai ser 5, o terceiro vai ser 7. E o 12º será 25. Então, como perguntou aqui, o valor dessa razão vale 2. Tá bom? Sexta questão. Na conta de um carro a prazo, o Rui pagou 3.500 de entrada, tá? E 12 prestações que decaiu em PA, sendo a primeira prestação R$ 660, a segunda R$ 630 e assim por diante. Aí pergunta, qual foi o valor da última prestação? Já apareceu até a resposta aqui, mas observe. Como diz que foram 12 prestações, a gente já entende que essa sequência aqui é uma PA, ela tem 12 termos. A informação que a gente tem aqui é o seguinte. O primeiro termo vai ser 660, tá? O segundo vai ser 630. Então, qual é a razão? É pegar um termo posição n menos o de posição n menos 1. Eu só tenho dois aqui, então 630 menos o primeiro, que é 660. Então, resultou que a razão é menos 30, ou seja, é negativa, ou seja, essa PA ela é decrescente. Voltando ao problema, o que a gente entende? O valor das prestações ela vai diminuindo a cada parcela, tá? Então, querendo descobrir o valor da última prestação, de posição 12. Mais uma vez, se alguém quiser subtrair 30 a 30, que até chegar na posição 12, esse vai ser até mais rápido fazer assim, tá? Pode, tá bom? 630, o próximo 600, o quarto 570 e assim por diante. Mas utilizando a expressão, o termo, a prestação de posição n, por isso que eu chamei Pn, prestação, tá? É igual à primeira prestação mais n menos 1 vezes a razão. Então, eu quero descobrir a posição 12, 660 mais 12 menos 1 vezes a razão, que é menos 30. Então, P12, isso equivale a P12 é igual a 660 mais 11 vezes menos 30. 11 vezes menos 30 dá menos 330, então P12 é igual a 660 menos 330. Tá? Então, P12 é igual a 330, ou seja, a última prestação, a prestação de número 12, será, né, custará R$330, tá? R$330. Sétima questão. Calcule quantos números inteiros existem entre 13 e 247 que não são múltiplos de 3. Esse tipo de questão é muito interessante e a gente vê muitas assim, em vestibulares, tá? No próprio livro didático. Porque você não vai fazer exatamente o que está te pedindo aqui. Você vai trabalhar com a ideia de uma espécie de complemento. Você não vai calcular exatamente o que te pede. Observe, quantos números inteiros existem entre 13 e 247 que não são múltiplos de 3? Então, se entre 13 e 47 existem uma quantidade de números inteiros e desses números, todos eles ou é múltiplo de 3 ou não é múltiplo de 3, cada número desses, tá? Então, como a quantidade de números que não são múltiplos de 3 é maior do que a quantidade de números que são múltiplos, então é mais fácil você calcular então, a quantidade que são múltiplos e o que restar refere às que não são, tá? Mas onde que vai entrar a PA nisso aqui? Quando fala entre 13 e 247, tá? Você não vai incluir nem o 13 nem o 247, tá bom? Então, mas de qualquer maneira, qual é o primeiro múltiplo de 3? Tá? O primeiro múltiplo de 3 depois, a partir do 3, a gente percebe que é o 15, e o último, sem inserir o 247. Então vamos pensar no 246. 246 sabe que é múltiplo de 3? O que a gente faz? 2 e 4, 6, 6 e 6, 12. Divide por 3, então 246 é múltiplo de 3. Então o primeiro vai ser 15, que é múltiplo, e o último, inteiro nessa sequência aí, nesse intervalo aqui, melhor dizendo, será 246, tá? Ou seja, a gente pode entender isso como uma sequência, que o primeiro termo é 15. Por que é uma PA? Porque vai aumentar 3 a 3. Tá? O primeiro múltiplo é 15, o segundo é 18, o terceiro é 21, ou seja, a razão aqui será 3. O penúltimo será 243 e o último 246. A gente precisa descobrir que é a quantidade, o valor de n, né, dessa sequência, que é justamente a quantidade de múltiplos, tá, entre 3 e 247. Então, utilizando o termo geral, nós temos o termo de posição enésima, que é 246, temos o termo A1, que é 15, temos o valor, queremos calcular o valor de n, que é a quantidade de termos de sequência, ou seja, a quantidade de múltiplos de 3 que estão entre 13 e 247.
E temos a razão que é 3. Então, substituindo com 246 é igual a 15 mais n menos 1 vezes 3, tá? Isso é equivalente a... Vou escrever essa igualdade de outra maneira, de forma equivalente, tá? Vou invertê-la. Então, 15 mais n menos 1 vezes 3 é igual a 246. N menos 1 vezes 3 é igual a 246 menos 15, tá? N menos 1 vezes 3 é igual a 231. Geralmente o pessoal aplica a distributiva aqui. Eu multiplico 3 vezes n ou 3 vezes menos 1. Mas como esse 3 está multiplicando por todo o parênteses, é mais rápido você já pegar e efetuar a operação de equivalência aqui. Dividir no segundo membro, tá? Então, n menos 1 é igual a 231 dividido por 3. N menos 1 é igual a 77. Então, n é igual a 77 mais 1, ou seja, 78. Essa sequência, então, possui, né, 78 termos, ou seja, entre 3 e 247 existem 78 múltiplos de 3. Então, quantos não são múltiplos? Continuando a questão que foi o que pediu aqui, né? Primeiro vamos descobrir quantos números inteiros existem entre 3 e 247. 247 menos 3, 234. Só que quando você subtrai aqui, você está contando o próprio 247. Não pode contar os extremos, nem o 3, nem o 247. Então, desse 234 eu tenho que subtrair um elemento que é o último aqui, que é o 247. Então, 233. O que significa isso? Entre 13 e 247 existem 233 números inteiros. Claro, desconsiderando o 13 e desconsiderando os 247, tá? Desses 233 números inteiros, 78 são múltiplos. Então, subtraindo, a gente obtém que 155 números, tá? Entre 3 e 247 não são múltiplos de 3. Ok? Nessa aqui, se a gente fosse fazer termo a termo aqui, para descobrir todos os elementos da sequência, 15 mais 3, 18, mais 3, até chegar aos 246, seria mais demorado. Então, por isso que se tem que aprender a utilizar essas expressões que a gente tem da PA, tá? essas definições, esses conceitos, ok? Questão 8. Um pai resolve depositar todos os meses uma certa quantia na caderneta de poupança de sua filha. Ele pretende começar com R$5 e aumentar 5 por mês, ou seja, depositar 10 no segundo mês, 15 no terceiro mês e assim por diante. Após efetuar o 15º depósito, a quantia total depositada por ele será de... Escreve de maiúsculo para chamar a atenção, porque como ele começa com R$5 e vai aumentando 5 a 5 cada mês, a gente já começa a entender o seguinte: o primeiro termo dessa sequência, que é uma progressão aritmética que vale 5, e a razão é 5, porque é o valor que ela aumenta a cada mês. E a pergunta final não foi o valor da 15º depósito. Ele perguntou, na verdade, a quantia total, ou seja, você pode fazer assim como na outra questão que eu sugeri. A primeira vale 5, a segunda vale 10, a terceira vale 15, até você chegar à quinta parcela. E, por último, você terá que somar todos os valores dessas parcelas para descobrir a quantia total depositada por ele. Tá? Só que eu ainda não vou fazer dessa maneira aqui, mas é uma sugestão. Vamos anotar as informações que a gente tem da questão. D1, vou chamar aqui de sequência de D. Então, D1 é o elemento inicial da sequência, que é o depósito 1, mais 5. E a razão é 5 porque ele está aumentando 5 a 5. Tá? Para utilizar a expressão da soma, a gente precisa saber o último elemento, que no caso vai ser o 15º, ou seja, o valor de D15. Vou utilizar então o termo geral. Quem é o D15? É o D1, que é 5, mais o N menos 1, ou seja, 15 menos 1. No caso, a posição enésima é 15, vezes a razão, que é 5. Então, D15 é igual a 5 mais 14 vezes 5. O depósito de posição 15 será 5 mais 70, que é 75, ou seja, o último depósito dele será 75. Então, para a gente somar, a gente tem o valor do primeiro, que é 5, e o valor do último, que é 75. Então, a gente tem que utilizar a expressão da soma. Somar o primeiro com o último, né? 5 mais 75, multiplicar pela quantidade de elementos, que é 15, né? E dividir por 2. Então, a soma aqui, 5 mais 75, tá? Vezes 15, dividido por 2. Então, 5 mais 75 vezes 15 dividido por 2 vai ficar 80 dividido por 2 vezes 15, né? Porque 75 mais 5 dá 80 dividido por 2 vezes 15. Então, 80 dividido por 2 dá 40 vezes 15, né? E aí, 40 vezes 15 você multiplica aqui, vai dar quanto? Vai dar 600. Então, no final das contas, o pai dessa pessoa aqui, dela, uma filha, né, terá depositado aqui R$800, certo? Mais uma questão. Essa é uma questão que envolve
alguns conceitos relativos à física também, que mais precisamente a respeito de um corpo em queda livre. E aí temos um corpo em queda livre percorre 3 metros no primeiro segundo, 12 metros no segundo, 21 metros no terceiro segundo e assim por diante. Continuando nessa sequência, quantos metros será percorrido após 10 segundos? Essa aqui, alguém pode perguntar, né? Está querendo saber a soma total da distância percorrida ou está querendo saber qual a quantidade percorrida após 10 segundos? Eu vou ter que somar termo a termo ou eu só vou ter que calcular o décimo elemento? Já que eu estou olhando de segundo a segundo, então após 10 segundos esse é o décimo elemento, tá? Então assim, vamos atentar aqui à escrita. Ele percorre 3 metros no primeiro, ou seja, no primeiro segundo ele percorreu 3 metros. No segundo para redundante aqui, ele percorreu 12 metros, ou seja, até aí ele já percorreu 15 metros. No terceiro segundo ele percorreu mais 21, ou seja, só no intervalo do terceiro segundo ele percorreu 21 metros. Então nós temos aqui, até o terceiro segundo ele tinha percorrido um total de 3 mais 12, 15, né? Mais 21, né? 36. Então, para você descobrir após 10 segundos, você terá que somar todo o intervalo percorrido segundo a segundo. Você pode fazer mais uma vez, inclusive esse é mais rápido, eu vou mostrar aqui, descobrindo cada elemento desse, tá? Então, no primeiro segundo foram 3 metros, no segundo 12, porque está aumentando de 9 em 9, a gente percebe, né? 3 para 12, 9, para 21, 9. Então, no terceiro, 21, no quarto, 30, no quinto, 39, no sexto, 48, no sétimo, 57, no oitavo, 66, no nono, 75 e no décimo, 84. Mas aí eu não vou somar matemática para demorar, vou utilizar o mesmo raciocínio que Gauss utilizou. Somar o primeiro com o último, que é justamente a nossa expressão da soma. Primeiro com o último, 3 mais 84 vezes a quantidade de termos, que é 10 dividido por 2. Então 10 dividido por 2 dá 5, 3 mais 84, 2 vezes 7, 87 vezes 5, 435, ou seja, após 10 segundos terá percorrido um total de 435 metros, correto? Pois é, pessoal, essa foi a nossa videoaula aí, falando um pouco sobre PA e sobre algumas questões. Muito obrigado pela atenção.